Estamos de volta e agora vamos falar de design de sobrancelha. Para falar sobre esse assunto aqui ao meu lado eu tenho Larissa Ribeiro Mendonça. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada pelo convite. Imagina! Vamos lá, design de sobrancelha. Vamos começar pela história do molde que a gente conversava agora antes de iniciar. Muitas pessoas ainda usam a técnica do molde, né, para fazer uma sobrancelha. Nem sempre dá para se usar o molde, porque cada ser humano é um ser, cada pessoa tem o seu desenho natural. E o que se aborda muito hoje é não trabalhar com moldes e nem a sobrancelha ideal tem que ser essa e aquela. O que se usa é a medida ideal, que é o comprimento, a largura e a espessura da sobrancelha, compõe a harmonização facial. A técnica de design de sobrancelha é uma técnica para harmonizar o rosto, pois a largura, o comprimento, a espessura da sobrancelha compõe essa harmonização. Então, as medidas a gente faz canto externo da aba do nariz, canto interno do olho é o início da sobrancelha. Canto externo da aba do nariz, canto externo do olho é o final da sobrancelha. E para encontrar o ponto alto dessa sobrancelha, se utiliza o canto externo do olho, canto externo da linha da íris, é o ponto alto da sobrancelha. Se aborda muito hoje não fazer sobrancelhas totalmente iguais. Porque assim, como sabemos, por várias vezes retirando esse pelo, ele não cresce mais na mesma quantidade e nem espessura, deixando esse rosto em desarmonia. Daí a pessoa tem que procurar outras técnicas mais invasivas, que seria a micropigmentação e outras técnicas que se utiliza. Tá, então na verdade, por exemplo, a pessoa vai te procurar por N motivos. Um porque tem a sobrancelha com falha, outro porque tem a sobrancelha grossa demais, tem pelo sobrando, tem pelo de menos. E aí você vai propor essa harmonização de acordo com o rosto da pessoa, a literatura traz que para cada tipo de rosto existe uma sobrancelha ideal. Por exemplo, para um rosto redondo, a sobrancelha ideal seria mais larga no início, estreitando a partir do ponto alto até o seu final. Mas nem sempre isso dá para fazer, porque às vezes, por várias vezes retirando esse pelo, a pessoa já não vem mais com esse formato. Então o que a gente pode fazer é utilizar de deixar crescer, mas a gente vai já começando a delinear ela dessa maneira. Ou então fazendo outras técnicas de rena que se utiliza para conseguir ir delineando a sobrancelha da melhor forma, sempre respeitando o gosto da cliente, o formato da sobrancelha e a personalidade de cada um. Tá, porque assim, muitas pessoas acabam fazendo sua própria sobrancelha, conseguem, tiram e tal. Mas muitas têm dificuldade, às vezes até porque uma é muito diferente da outra, né? Uma não vai até o final, uma é maior que a outra. Geralmente as sobrancelhas elas não são simétricas. Um lado do rosto não é igual ao outro, né? Deixando esse rosto em desarmonia. Por isso que sempre tem que buscar um profissional, pois ele estudou, ele fez cursos, ele sabe dessa técnica. Se você começar a fazer em casa, você vai deixar errado, o profissional vê de outra maneira. No espelho, até você vê ao contrário a sobrancelha, você não consegue cortar. O corte é uma parte muito importante do delineamento de sobrancelha, porque existem pelos que não podem ser retirados. Aí ele começa a crescer muito grande, a pessoa vai lá e retira ele. Mas ele não era para ser retirado, ele era só para ser aparado, cortado as pontinhas. Daí, geralmente as sobrancelhas elas têm que vir em harmonia, levantando no ponto alto e assim caindo. Geralmente em casa elas começam aqui e já vão entrando de repente. O que a gente chama de sobrancelha de vírgula. E daí isso deixa o rosto caído. E tem pessoas que não nasceram com a sobrancelha já ideal. Tem pessoas que chegam lá pra mim que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso mudar nada. Eu só retiro o excesso e mantenho o desenho natural dessa sobrancelha. Mas tem pessoas que não têm essa natureza já bonita. Então a gente precisa ir delineando ela e em casa não consegue fazer da melhor maneira. Tá certo. E quando tem falha, daí não tem como fazer? Se tiver falhas assim no meio, por exemplo, cicatrizes, outras coisas, só com
a micropigmentação mesmo. Mas se forem falhas embaixo, ou a gente deixa crescer pelos. Existem hoje produtos no mercado que estimulam o crescimento de pelos. Vitamina A, tem em farmácia já de manipulação pronto para vender. E só o fato da pessoa ir num profissional a cada 15 dias ou 20 dias para retirar esse pelo, ele já não vai mais falhar. Tá. Porque geralmente elas dizem, mas não cresce. Não, mesmo que for fininho, mesmo que ele não for tão grosso, porque provavelmente ele é fino por retirar demais. Ele já não cresce mais grosso como era antigamente. Entendi. Então mesmo que ele for fininho, mesmo que ele for ralinho, deixa que daí a gente escurece com uma rena e mantém ele numa harmonização. Mantém o pelo exatamente como nasceu, né? Que bacana. Bom, você selecionou algumas imagens então pra gente exemplificar bem, né? Vamos conferir então. Essa é uma sobrancelha já feita ou não? Esse é um antes e um depois. Tá. Do lado direito ainda como veio, né? veio, do lado esquerdo já feita. Você tirou esses pedaços. Essa mostra bem os dois lados já delineada. Perfeito. Essa já tá delineada as duas. Tá, certo. A próxima? Olha que diferente. Toda... Ó, bem ali como eu te mostrei, falta no começo, você vê que a sobrancelha tá muito afastada uma da outra. E ali entra muito de repente. E daí o depois... Tem o depois aí? Isso. Tá. Que muda completamente, né? Isso que a gente não tá vendo o rosto todo da pessoa. Isso. Mas já muda o olhar, você já vê que é outro, né? Isso. Que legal. A próxima. Aí é onde você faz a marca. Isso, você a marcação. usa... Para tirar embaixo, você também pode fazer uma marcação com um lápis branco ou bege e retirar o excesso. Entendi. A gente que trabalha dia a dia já não precisa. Mas quem não tem como ir num salão ou quem não tem como ir num profissional especializado, dá para fazer isso. Entendi. E aí, respeitando isso que você falou, do ponto do nariz, com o olho, essa jogada. Dá pra fazer com lápis. Nós profissionais usamos paquímetro, mas dá pra fazer com lápis também, essa demarcação. Tá. Essa já tá delineada. A próxima. Essa é depois daquela Aquela primeira lá, aquela antes. Toda... Isso, antes dessa escura, essa é o depois. Fica muito mais limpo, né? Olha só essa. Quanto pelinho bem arrepiadinho, né? Aí esses pelos têm que ser cortados. Não retirados. Não retirados. Entendi. É isso que o pessoal erra. Olha só o depois. Eles acham que o arrepiado é pra tirar tudo aí, por isso que fica afastado uma da outra. Fica um buraco enorme. Daí ela fica muito afastada uma da outra e a sobrancelha fica curta, sem o desenho. Certo. Que interessante, né? Porque a gente às vezes não valoriza muito, né? Olha a pessoa e vê de repente uma sobrancelha muito grossa. E muda muito, né? Pois é. A sobrancelha, ela compõe toda a harmonização facial. Tu pode deixar o teu olhar mais alto, tu pode deixar mais comprido. O que tu quiser fazer pra não mudando muito a característica ideal da sobrancelha, mas para levantar o olhar, tem pessoas que têm um olhar já caído, que não tem esse globo ocular aqui tão aberto. E a sobrancelha levantando mais no ponto alto, ela já dá essa diferença. Então vamos fazer uma consulta rápida aqui para o pessoal de casa entender. Vamos me usar como exemplo. Eu tinha uma sobrancelha bem grossa. Ela sempre foi mais curtinha e bem grossa. E aí, trabalhando muito como atriz, e tira, já cheguei a ter um fio de nada por causa de um personagem, de tirar tudo e ficar um fiozinho de nada. Sim, antigamente era tirado totalmente e feito só com lápis. Isso. Era uma moda que era seguida por todos. Por isso que hoje se utiliza técnicas de micropigmentação para voltar a ter essa sobrancelha delineada. Porque muita gente tirou e perdeu de vez, né? De vez. Eu ainda consegui recuperar. Pois é, porque ela era muito grossa, mas foi justamente um personagem de anos 50 e tirei totalmente. Quando voltou, já não voltou tão grossa. Isso. Já cresceu menos, né? Então você, por exemplo, olhando a minha sobrancelha, mudaria o formato dela? Eu não mudaria o formato, eu só mexeria para deixar ela mais delineada. Tá. Tipo, mais retinha, aqui, nesse começo, mais retinha, e
deixando ela um pouquinho mais grossa no final. Entendi. Era isso que eu mexeria nela. Não mexeria na largura, nem na espessura. Só deixando o que você já tem de bonito. Valorizando o que você já tem. Ai, obrigada. Mas aí, isso mudaria o que depois no meu rosto? O que esse efeito que você faria, mudaria o que? Levantaria meu olhar, abaixaria ou... Não levantaria tanto o teu olhar, porque a tua sobrancelha não é tão reta. Se você tivesse uma sobrancelha bem reta e tentasse botar o ponto mais alto, ela levantaria. Entendi. Mas você vê que a sobrancelha é mais delineada, que ela está cortada, que ela está no seu desenho valorizado. Entendi. É isso que ficaria mais bonito. Que bacana, é interessante isso, porque às vezes a gente realmente não pensa, né, no todo, quanto isso pode modificar um rosto e valorizar, como você falou, de repente um olhar mais caído vai valorizar, vai levantar esse olhar, às vezes né? tem cliente que chega lá pra mim, mas não tem muita coisa pra tirar. Daí a gente tira e diz, nossa, realmente. Tinha muito. Mudou muito e eu não consigo mais tirar em casa, eu não consigo mais nem mexer, porque eu tenho medo de errar. De estragar, lógico. E uma vez que estragou, demora, né? Demora, com certeza. Demora pra crescer e ainda se não usar os estimulantes, como você falou, disponíveis. Uma vez ou outra tirando errado, não, mas consecutivas vezes retirando errado, ele não cresce mais na mesma quantidade. Entendi. Que bacana, Larissa, muito bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, quiser te procurar até mesmo, de repente tá se vendo desesperada com a sobrancelha, fala, achei a solução da minha sobrancelha. Como faz pra te encontrar? Pode me encontrar pelo telefone 3045-7738 ou 9941-7616. Eu atendo no Magda Cabeleireiros, na Avenida Marcos Conde. Perfeito, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns Aline, pelo trabalho. Obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.